Boa noite, meu nome é Camila, sou do Ministério Esperança de Israel e hoje nós continuaremos a falar sobre o Sermão da Montanha, né? E o tópico de hoje é jejum, que é uma parte muito importante, é um recurso muito importante para todo aquele que crê no Senhor Jesus e mesmo todo aquele que não crê no Senhor Jesus. Hoje nós vamos ler a parte de Mateus, o livro de Mateus, capítulo 6, versículos 16 a 18, que diz exatamente assim: E quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram os seus rostos para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Porém, quando jejuares, unge a tua cabeça e lava o teu rosto, para não pareceres aos homens que jejuas, mas ao teu Pai que está em secreto. E teu Pai, que vem em secreto, te recompensará publicamente. Jejum, ele é muito mais do que a definição que o dicionário nos dá, né? Sobre o período de abstinência, sobre um período sem algum alimento, ou sem determinado tipo de alimento, ou ainda sem algum tipo de bebida, ou determinado, sem determinado tipo de bebidas. E o jejum em si, ele ajuda muitas vezes o nosso organismo a lidar melhor com tudo aquilo que a gente consome ao longo do dia ou ao longo da semana. E a medicina, ela compreende isso e ela ratifica isso. Tanto é que durante o nosso sono a gente entra nesse estado automático de jejum, certo, né? Claro, as pessoas que despertam durante a noite com fome, aquele famoso assalto à geladeira, mas isso é diagnosticado como uma enfermidade, não é natural. Então, nossa, mas Camila, você leu a passagem da Bíblia, por que agora você está explicando essas coisas sobre jejum? Porque muitas pessoas, elas leem essa passagem do Senhor Jesus, essa ministração do Senhor Jesus, e ela acredita, sem maior explicação, que o jejum ele potencializa a oração. Então, se eu fizer um combo de jejum e oração, eu simplesmente fazer jejum, pronto. O Senhor está me vendo porque eu estou jejuando e Ele vai com certeza receber a minha oferta e Ele vai responder fazendo aquilo que eu estou pedindo. Mas vamos compreender um pouquinho melhor, porque o jejum, assim como a oração, assim como o louvor, assim como o estudo da palavra de Deus, ele é um exercício. E esse exercício é para manutenção e fortalecimento da nossa fé no Senhor e de perseverança no dia a dia. Então, assim, o jejum, ele não é um megafone que vai fazer o seu pedido, a sua oração, bradar pelos céus. Ele também não é um mecanismo de furar a fila da oração. Na verdade, ele é mais um recurso de domínio da carne. Tem diversas experiências que você pode observar se você decidir iniciar um jejum exatamente agora, nesse exato momento. A primeira coisa que vai acontecer, aquilo que é feito na cozinha, todas as comidas elas parecerão mais cheirosas. E depois de um tempo você vai se sentir mais nervoso, mais ansioso, mais estressado. Você vai perceber também que a temperatura do seu corpo aumenta e a sua percepção do redor também vai mudar. Parece que o tempo ele começa a passar mais devagar e parece também que absolutamente o seu dia, a partir do momento que você decidiu começar o jejum, parece que tudo gira em torno de comida, né? E o jejum, ele é esse exercício de fortalecimento da percepção do nosso comportamento, tanto nosso como das pessoas. Ele é um exercício de autocontrole. Então, assim, o jejum ele é um mecanismo que é mais sobre nós do que sobre o céu. Não é sobre a abstinência em si da comida ou da bebida, né? Não é sobre passar fome. Esse é o jejum que a gente faz aqui na Terra, para os propósitos da Terra, para os exames, ou por qual motivo, por uma cirurgia, ou por qual motivo for, mas o jejum que a gente está falando, ela é sobre dominar o seu próprio corpo. Então, quando você jejua, você realmente executa domínio. Você suspende por um período um alimento. E aí você, em contrapartida da suspensão desse alimento, você vive, né, e se contempla ali naquela forma da oração. Então é como se você suspendesse o alimento por um período em detrimento da oração, em detrimento do estudo da palavra de Deus. E de uma outra forma, é como se a gente suspendesse a alimentação física, né, carnal, e nos alimentássemos espiritualmente. Como a gente tem visto no Sermão da Montanha, desde que a gente começou a conversar sobre esse tema, né, no começo do ano,
todas as partes do sermão ministradas por Jesus fala sobre comportamento. E essa, mais uma vez, fala, veja lá naquele trecho quando ele fala: e quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram os seus rostos para que os homens pareçam que jejuam. Em verdade, digo que já receberam o seu galardão. Ou seja, trocando em miúdos, para uma forma mais direta, a sua oferta de jejum, ela não é sacrifício para Deus. O que eu quero dizer com isso? Que, na verdade, esse sacrifício é você negar a si mesmo. Então, você está sacrificando, na verdade, a vontade da sua carne, do seu corpo, para dominar o seu corpo. E uma das coisas que desaparecem da gente, né, com o exercício desse autodomínio, é aquela maravilhosa expressão: eu não consigo fazer tal coisa. Por exemplo, não consigo acordar cedo, não consigo me exercitar, não consigo isso, não consigo aquilo. O jejum, ele nos ajuda a nos conhecer, a nos compreender de uma forma mais completa e ajuda a compreender todas as nossas imperfeições e limitações. O jejum, ele nos ajuda a entender os nossos limites, né? Na outra parte que Jesus fala: tu, porém, quando orares, unge a tua cabeça e lava o teu rosto, para não pareceres aos homens que jejuas, mas a teu pai que está em secreto. E teu pai que vem em secreto te recompensará publicamente. Aqui é a confirmação de que aquilo que a gente faz, a gente quer fazer em gratidão, em louvor ao Senhor, ele não pode ser divulgado como propaganda, porque sim, nosso Senhor, ele recebe tudo aquilo que nós fazemos, né? Todas as nossas ofertas e todos os nossos sacrifícios feitos em públicos, as nossas buscas, mas o compromisso desse exercício, ele tem que ser feito em privado com o Senhor. Não é que deva ser escondido, mas nem tudo que nós ofertamos ao Senhor, nem todas as nossas buscas, nem todos os nossos sacrifícios, eles têm que ser declarados e divulgados para todo mundo. O que mais importante é o Senhor, de saber desse compromisso que você tem com Ele, desse propósito que você tem com Ele, dessa oferta que você tem com Ele e da sua busca por Ele. Então, jejuar não é precisa ser só de um alimento, vou parar de comer tal coisa. Não, você pode fazer jejum de algo que você julga essencial no sentido de se dominar. Então, por exemplo, quem gosta muito de internet pode fazer um jejum de internet por um período ou por vários períodos ao longo da semana. Enfim, quem gosta de celular pode fazer um jejum de celular. O jejum, ele pode ser inclusive de palavras, né? Enfim, são muitas as opções de jejum se você quiser usar esse exercício para melhorar a si mesmo e assim se aproximar mais do Senhor. Ilustrando um pouco, lá no livro de Isaías, no capítulo 58, fala, né, de uma forma bem bacana nesse capítulo, alguns dos benefícios de jejuar. E lá fala que quando nós jejuamos, nós recebemos direção da parte do Senhor, como o exercício do jejum, né? Nós recebemos cura e integridade, nós percebemos e identificamos a justiça, nós percebemos e nos beneficiamos da presença da Shekinah de Deus, que é a glória de Deus. Nós buscamos e recebemos, né? Entramos nesse lugar de quebrantamento, de contentamento, de refrigério, né? Que muitas vezes nós precisamos. Através do jejum, nós somos beneficiados com força, com encorajamento e muitas vezes com restauração, né? Através do jejum também a gente pode nos consagrar, como em Números 6, versículos 3 a 4, e também a gente pode jejuar como um sinal de arrependimento, como percepção de que a gente precisa se arrepender, como está no livro de 1 Samuel, capítulo 7 e 6. A gente pode também utilizar o jejum como um método de luto, assim como Davi fez. Ele jejuou em expressão de dor pela morte de Saul e Jonatas e depois pela morte de Abner, em 2 Samuel, capítulo 1, 12. A gente pode utilizar do jejum nas nossas aflições, como Davi também fez, jejuou em favor da criança que nascera de Batseba, quando ela estava doente, né? Em 2 Samuel, capítulo 12, versículo 16 a 23. Josafá pregou um jejum em todo Judá quando ele estava sob o risco de ser vencido pelos Moabitas e os Amonitas. Então a gente pode jejuar
também, obedecendo sempre os exemplos bíblicos. 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 3, se você quiser observar esse jejum. Nós podemos jejuar em busca de proteção, assim como Esdras proclamou lá atrás jejum junto ao rio Ava, pedindo proteção, pedindo bênção de Deus sobre a sua viagem no livro. Nós podemos também, jejuar e pedir e clamar, assim como Esther pediu que o povo jejuasse por ela para que ela fosse protegida no encontro dela com o rei. Não é verdade? Enfim, a gente pode jejuar em situações de enfermidade, como Davi jejuava e orava por outros que estavam enfermos. Nós podemos jejuar como um recurso de intercessão, assim como foi Daniel orando por Jerusalém e por todo o seu povo. Nós podemos jejuar como preparação para a batalha espiritual. Jesus, ele menciona isso, que determinadas castas de demônios só sairão por meio de oração e jejum, porque trazem um maior revestimento de autoridade, segurança, como está no livro de Mateus, capítulo 17, versículo 21. Nós podemos jejuar também para nos aproximar mais do Senhor. Assim como Ana, que não saía do templo, orando e jejuando frequentemente, como está em Lucas, capítulo 2, versículo 37. Também nós podemos jejuar como um momento de preparação, como preparação para o ministério. Jesus, ele só começou o ministério dele depois de ter sido cheio do Espírito Santo de Deus e se preparado em jejum, prolongado no deserto. Nós conhecemos, toda a passagem da tentação do Senhor Jesus no deserto, que está no livro de Lucas, uma das passagens, capítulo 4, versículo 1 a 2. E essa foi a nossa conversa sobre jejum nessa noite. Eu espero que algumas dúvidas da sua mente tenham sido sanadas. Eu espero que de uma forma completa tenha sido bênção para ti esse vídeo sobre jejum. E se o Senhor assim permitir, na próxima quinta-feira nós voltaremos com mais instruções do Senhor Jesus lá no Sermão da Montanha. Eu agradeço a sua companhia. Deus abençoe.